Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, compartilharmos a cada dia do propósito de Deus que Deus tem colocado nos nossos corações. E nessa noite nós vamos falar algo extremamente importante e especial para nossas vidas, que é apenas uma pequena palavra de apenas 2 letras, mas que faz uma grande diferença se for usada na nossa vida, que é a fé. Então, eu queria falar sobre os princípios da fé nessa noite. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, o que é a fé? O apóstolo Paulo começa dizendo que a fé é algo firme, algo sólido, algo compacto, que você tem que ter, eu e você temos que ter no nosso coração. E ela é o fundamento, é o firme fundamento. O que é uma coisa que é um fundamento? É uma coisa que ela é solidificada, fundada em alguma coisa. Então, ela é como se fosse o alicerce de algo. E a nossa fé tem que ser fundamentada em Cristo. A nossa fé, ela tem que ser firmada nas coisas do alto. Na continuação dessa palavra ele diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam, que nós esperamos alguma coisa, nós esperamos algo da parte de Deus, mas nós não vemos. Nós não temos que ver para crer, e sim crer para ver nas promessas que Deus tem para realizar na nossa vida. Então nessa noite eu gostaria de falar a respeito de 2 mulheres de fé, que a Bíblia fala. Ela não cita o nome dessas mulheres, foi em 2 ocasiões distintas, elas não são do Velho Testamento, elas foram citadas no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. E a primeira mulher que eu queria falar com vocês nessa noite é a mulher cananeia. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi, na parte de Mateus 15, 21, a Bíblia diz assim, e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos chegaram ao pé dele, rogando-lhe, dizendo-lhe, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, interessante, queridos, nessa palavra, que o Senhor, ele ia continuar a sua missão naquelas 2 cidades, e essa mulher se aproximou de Jesus. Jesus, por onde ele andava, ele era cercado de uma grande multidão. Era cercado por pessoas que traziam ali os seus enfermos, e cada um colocava aos pés de Jesus, vamos dizer assim, depositava aos pés de Jesus os seus problemas. E essa mulher, ela não fazia parte da nação de Israel. Ela não fazia parte da nação escolhida por Deus. Tanto é que Jesus disse assim, que foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela não desistiu, apesar de Jesus ter dito aquela palavra. Primeiramente, é como se ela tivesse chegado perto dele e se fosse olhar para nossos dias atuais e dizer, mas Jesus não prestou nem atenção no que aquela mulher estava dizendo. Só que a mulher tinha uma fé tão grande no Senhor que ele ia verdadeiramente resolver o seu problema, que ali ela resolveu com a sua fé romper barreiras. Romper barreiras de, vamos dizer assim,
até da própria nação que ela fazia parte, porque ela não fazia parte da nação de Israel. Então, essa mulher, ela teve uma fé, mas não somente a fé, mas ela teve uma ação. Aquela mulher, ela não desistiu do propósito que tinha no seu coração, porque ela cria, ela acreditava que naquele momento, conhecendo aquele homem, ela ia receber da sua parte o seu milagre. Então, fé, juntamente com a ação, se resulta numa explosão de milagres. Então, é assim que a gente tem que agir na nossa vida, a cada dia. Independente da nossa situação, da situação dos nossos entes queridos, que ela procurava a cura para a sua filha, a cura espiritual da sua filha. E ela teve uma sabedoria ao chegar ali aos pés de Jesus. Ela sabia que Jesus tinha vindo para o povo de Israel, mas ela simplesmente fez a diferença com suas ações porque ela o adorou. A Bíblia diz que ela o adorou. Então, fé tem que ter perseverança, fé tem que ter adoração e fé tem que ter propósito. Então, essa mulher alcançou a sua vitória e Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Porque ele testou a sua fé. Não é que Jesus tenha sido indiferente à causa daquela mulher, nem indiferente às suas dores, mas ele estava ali testando a sua fé. Porque ele sabia que realmente ela ia passar no teste. E ele finalizou essa história dando a vitória. Ela voltou para a sua casa, recebendo da parte de Deus a sua vitória. Então, a outra mulher que nós vamos falar, a história da sua vida, encontra-se no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21, que é sobre a mulher do fluxo de sangue. Então, Jesus, ele ia passando também ali naquela cidade e ele ia no propósito diferente. Como foi falado, Jesus era cercado por pessoas que vinham de várias regiões e as pessoas estavam ali sempre querendo tocar nele, sempre querendo estar perto dele, buscando a sua cura, a cura para os seus males. E essa mulher, a Bíblia diz que fazia 12 anos, havia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. Então, essa mulher provavelmente era uma pessoa que estava fraca, fragilizada pelas suas dores, pela sua enfermidade. Então, era uma mulher que a Bíblia diz que ela já tinha procurado a medicina naquela época e havia padecido porque ela tinha gastado todo o seu dinheiro que ela possuía procurando os médicos e procurando uma solução para o seu problema. E não tinham conseguido resolver. Então, ela ouviu falar de Jesus. E a partir do momento que ela ouve falar, ela já começa a alimentar no seu coração uma esperança. Porque a fé, ela também vem acompanhada de esperança. Foi dito que a fé, ela vem também com a perseverança. E a fé, ela não vê obstáculos. A fé, ela não se preocupa com as condições e com as circunstâncias na qual está diante dos nossos olhos. Às vezes a situação aos nossos olhos ela está de uma forma tal que nós achamos que ela não pode mais ser resolvida. O problema está tão grande que a gente verdadeiramente acha que não tem mais solução para a nossa causa. Mas essa mulher, a Bíblia fala sobre ela que ela teve a fé que superou todas as circunstâncias, superou as condições em que ela vivia, porque no Velho Testamento e até o Novo Testamento, até a vinda de Jesus, as mulheres que ficavam no período menstrual, elas ficavam fora do arraial. Então, elas eram consideradas imundas durante aquele período. Então, essa mulher, ela era discriminada pela sociedade da época, porque ela era uma mulher que fazia 12 anos que estava com fluxo de sangue. Mas Jesus, ele veio para quebrar paradigmas, vamos dizer assim. Ele veio para abençoar as pessoas excluídas da sociedade. Ele veio para trazer para perto de si, para atrair para si aquelas pessoas que estavam e estão precisando dele a cada dia, porque ele tem uma palavra para cada pessoa, ele tem a cura para cada pessoa que o procura, que o busca.
né? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar-lhe, porque as pessoas que se aproximam dele têm que crer que ele existe e que é galardoador, que ele é recompensador de todo aquele que o busca. Então essa mulher o buscou com fé, né? Ela não se importou com os obstáculos que tinha à sua frente, que era a sua fraqueza física, que ela já estava fraca fisicamente. Era a grande multidão que estava à sua frente, que era um grande obstáculo para ela alcançar e chegar até Jesus. Mas ela pensou no seu coração assim: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. E foi o que ela fez. Ela transpôs barreiras, né? Ela transpôs obstáculos. Então, a fé, ela não é apenas um ato, ela é uma atitude de vida. Da vida daquela mulher que naquele momento ela exteriorizou. Ela trouxe para fora aquilo que estava no seu coração. Ela disse: eu tenho fé nesse homem, eu ouvi falar nele, eu tenho fé nesse Jesus, que ele pode resolver o meu problema. E eu vou lá e vou somente tocar na orla das suas vestes e eu serei curada. E realmente foi o que aconteceu. Então, quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, Jesus disse assim: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E os discípulos que estavam ali ao seu lado disseram: Senhor, tantas pessoas têm aqui, todos te tocam, cada um querendo receber a sua cura. Mas o Senhor disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Então Jesus estava dizendo assim: de mim saiu poder para que houvesse a manifestação do milagre. Então aquela mulher olhou para Jesus e disse: foi eu, Senhor, que te toquei. E o Senhor olhou para ela e disse assim: filha, a tua fé te salvou. Então, que coisa tão maravilhosa, tão tremenda de uma mulher que, olhando para as circunstâncias, olhando para o seu próprio eu, vamos dizer assim, ela não tinha condição física de chegar até Jesus, ela não tinha, talvez, também a condição espiritual de chegar até Jesus, mas a fé que estava movida no seu coração. A Bíblia diz que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte: passa-te daqui para acolá, e o monte irá passar. Então, irmãos, o grão de mostarda, eu vou fazer aqui para você. O grão de mostarda é a menor das sementes, né? Vamos dizer que seja este ponto aqui, não sei se vocês estão vendo. O grão de mostarda, ele é menor do que um grão de arroz. Mas quando aquela mostarda, ela cresce, ela se torna uma grande árvore. De forma que a Bíblia diz que os passarinhos vêm ali e ficam naquela árvore. Então, a nossa fé, ela tem que ser assim. Nós recebemos uma fé da parte de Deus, vamos dizer assim, do tamanho de um grão de mostarda. E cabe a nós fazer essa fé crescer, independente das circunstâncias que estamos vivendo, independente do problema que estamos vivendo. Então, a nossa fé, ela tem que crescer e tem que superabundar. E tem que ser maior do que o problema. A nossa fé em Cristo é que vai nos fazer alcançar lugares altos e que vai fazer nos alcançar a vitória. E para finalizar, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. A nossa fé posicionada na palavra, ela vence toda situação. Então, para vocês, mais uma vez, eu desejo uma boa noite e uma boa semana.